Que nossos olhos se abram nessa manhã e que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a palavra de Deus. Que o meu coração esteja tão sensível que ele possa sentir o toque do meu amado. Que a minha vida, os meus sentimentos e as minhas emoções não criem um bloqueio para que a palavra entre dentro de mim. Que a voz do Espírito Santo fale tão alto que eu possa ouvir de forma audível tudo aquilo que Deus tem para mim nesta manhã. Vamos ler a palavra de Deus. Marcos 4, 35 a 41. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Intitulei o estudo dessa manhã, essa meditação, como interrogações da vida. Tem dias que a angústia, a ansiedade, a depressão, o medo, a solidão, a insegurança tenta nos abraçar. Mas o que Deus diz nesta manhã é: ouçam a minha voz. Ouçam a minha voz. Eu estou tão perto de você que é impossível que você não ouça a minha voz. É impossível que você não ouça o que eu estou dizendo. O que Jesus disse no versículo 35, passemos para outra banda. Foi uma ordem. E quando ele disse passemos, significa que mesmo em meio a um turbilhão de coisas, a um turbilhão de interrogações, nós passaríamos para o outro lado. Quais são as interrogações? A primeira interrogação é a nossa. É a pergunta da angústia, das fraquezas humanas. É a pergunta de quem não sabe o que fazer mediante a um problema. Mas percebam que a pergunta tem um grau de censura. Mestre, não se dá que pereçamos? Uma pergunta de forma a tentar intimidar Jesus. Mas por que eles a fazem dessa forma? Porque, na verdade, eles não ouviram o que Jesus falou. E Jesus falou com todas as letras. Passemos para a outra banda. Passemos para o outro lado. Analisemos uma coisa. Entender as tempestades que Deus manda quando pecamos, erramos,
titubeamos ou abandonamos o caminho, é fácil. Quantas vezes a gente sabe que está passando por adversidades porque mentimos, enganamos, trapaceamos. Agora, uma outra coisa é entender quando a tempestade vem e nós estamos ao lado de Jesus. Estamos caminhando com Ele, estamos fazendo a vontade dEle. Como é difícil. Porém, nossa expectativa sempre será: se estamos andando com Jesus, tudo dará certo. Mas na maioria das vezes não é assim que acontece. No caso deles, a urgência da situação fez com que eles perguntassem a Jesus com tanta censura. Jesus estava no barco e dormindo, e eles se sentiam perecendo. Não é assim conosco. Quando as coisas ficam ruins, queremos que Deus nos ajude na hora. Tem hora que a demora de Deus nos aflige mais do que o próprio problema. Podemos estar aguardando há anos o milagre de Deus, mas Deus nunca chega atrasado. Quando parece que Ele está demorando, é porque está preparando algo melhor e maior para as nossas vidas. Então se alegrem em Deus. Vejam o exemplo de Lázaro. Muitas vezes não conciliamos a angústia com o silêncio de Jesus. Porque Jesus estava dormindo, nós achamos, Ele não está agindo. Se Deus está demorando, Ele não está agindo. O silêncio de Deus grita muitas vezes mais alto em nossos ouvidos do que o barulho das nossas adversidades. Quando Deus está em silêncio, não significa que Ele está inativo ou que Ele perdeu o controle. Ele está trabalhando por nós e em nós. Jesus, muitas vezes, ele muda o método de trabalho, ele muda a metodologia, porque Jesus, ele trabalha de forma pedagógica em nossas vidas. Lembre-se que temos duas passagens na Bíblia onde fala que Jesus acalmou o mar. A primeira, ele acalma o mar, depois os discípulos, que é esse caso. Na segunda, ele acalma os discípulos e depois o mar. Por quê? Porque Jesus sabe que algumas vezes a tempestade mais terrível não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. Às vezes, a maior adversidade não é a circunstância, e sim os nossos sentimentos, as nossas emoções. Deus é magnífico, pois sabe que tem horas que tem que atuar no problema, e em outras horas atuar no problemático. Oh, glória a Deus! Deus é poderoso para acalmar tanto a tempestade que está dentro de nós, como a tempestade que está fora de nós. Oh, aleluia, glória a Deus. Segunda interrogação, segundo questionamento. É o questionamento de Jesus que nos pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Muitas vezes é tão fácil aconselhar as pessoas sobre o que o Jesus faz. Porém, é extremamente complicado
crermos para nós mesmos. Por que não temos fé? Por que devemos ter fé e não medo? Primeiro, porque havia uma promessa de Jesus. No verso 35, ele diz: passemos para outra margem. Havia uma promessa. Passaremos, estaremos lá. As promessas de Jesus e a realidade são as mesmas coisas. Pois nenhuma de suas promessas são à toa. Ele vela por sua palavra. Não podemos nos esquecer que em todas as promessas de Deus temos o amém dele. Sim, temos o sim de Deus. E então por que temos medo? Por que devemos ter fé e não termos medo? Por conta da presença de Jesus. Jesus estava no barco. Jesus estava cansado, mas ele estava junto com eles. Quem é Jesus? Ele é o Criador do céu, da terra, do mar. Poderia a criatura ser maior que o Criador? O mar poderia derrotar a Jesus? Jesus estava dentro do barco. E o barco jamais afundaria com o Filho de Deus dentro dele. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias de suas vidas, até a consumação dos séculos. Então por que temos medo? Por que devemos ter fé e não medo? Por conta da paz. Jesus estava em paz, ele estava dormindo. E só dorme quem sente paz. Jesus sabia que a tempestade viria? Sim, é claro. E se ele sabia, por que dormiu? Porque além de tudo, ele sabia que tudo estava no controle. Meus queridos, o que é paz? Paz não é ausência de tempestade. Paz é sabermos que tudo está no controle de Deus. Podemos ter paz no vale ou paz na tempestade. Deus está com as mãos no leme. Deus está com as mãos no leme de nossas histórias. O que eu penso sobre isso? O que isso me ensina? Sabem, hoje eu entendo porque o meu casamento não deu certo. Eu achava que eu tinha tudo no meu controle, que tudo estava nas minhas mãos. Pois mesmo quando eu pedi a Deus um marido, e eu sempre digo que desenhei para Deus o que eu queria, porque eu coloquei detalhes de como eu queria. Mas eu não deixei em momento nenhum Deus opinar. Eu não via a tempestade que estava por vir. Fui tímida, medrosa e ineficaz. E como os discípulos, eu disse: Senhor, não te importa que eu padeça? Meu Deus, como fui autoritária. Como é que eu pude achar que tudo estava no meu controle e que a minha vida seria perfeita se eu não deixei que Deus colocasse ali na minha frente o que eu precisava ver? Na verdade, eu fechei meus olhos. Eu pedi, eu orei, eu clamei, eu desenhei, como eu disse, mas o que eu fiz? Eu impus a minha vontade. Eu não entreguei a Deus e esperei. Hoje, olhando para trás, eu penso, se eu tivesse deixado Deus fazer do jeito dele, se eu tivesse deixado Deus me dar aquilo que ele já havia desenhado para mim, ai, Senhor, me perdoa, fiz do meu jeito. Eu não tirei o pé do acelerador.
Eu não tirei a mão do leme. Então, por que temos medo? Por que devemos ter fé e não medo? Primeiro, porque existia uma promessa. Segundo, porque a presença de Deus está conosco. Deus está sempre conosco. Terceiro, porque existe paz. Aonde há paz não existe medo. Quarto, por conta do poder de Jesus. Jesus tem poder sobre tudo. Jesus tem poder sobre as leis da natureza. Jesus tem poder sobre os demônios. Vejam no capítulo 5 que se segue. Jesus chega a Gadara e expulsa uma legião de demônios de um só homem. Jesus tem poder sobre a enfermidade, porque na sequência ele cura uma mulher hemorrágica. Depois, Jesus tem poder sobre a morte e sobre a vida, porque ele ressuscita a filha de Jairo. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele promete que se crermos nele, nós também teremos um corpo de glória e também ressuscitaremos com ele. Terceira e última pergunta. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O mar se acalma, os discípulos todos molhados pela água do mar devem se olhar, interrogando-se a si mesmo e um ao outro, perguntando: quem é esse? O pastor Hernandes Dias Lopes traz com suas próprias palavras, de uma forma poderosa, consciente e cheia de graça. Pois eu acredito, eu tenho certeza, que o próprio Espírito Santo de Deus se revelou a ele para nos responder: quem é esse? E nós poderíamos responder essa pergunta hoje, dizendo o seguinte: este é aquele que junto com o Pai e com o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, antes da criação do universo, no conselho da Trindade, traçaram um plano perfeito para a sua, para a minha, para a nossa vida. Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, as coisas visíveis e invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue, passado no batente das portas, libertou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança, este é aquele que foi simbolizado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu, este é aquele que foi simbolizado pela tampa da arca, o propiciatório, onde a glória de Deus se manifestava. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel, pelos sacrifícios do templo, pelo sábado, tudo era a sombra dele, ele é a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Quem é este? Este é o Messias prometido, este é o Filho de Deus, que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para ser o nosso Redentor.
Quem é este? Este é o Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, Criador, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Ora, este é aquele que pode dizer: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o cabeça da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é a nossa alegria, este é a nossa herança, este é a nossa paz, este é a nossa justiça, este é o Filho de Deus que desceu da glória e entrou na nossa história e pisou o nosso chão e bebeu a nossa água e chorou a nossa lágrima e sentiu a nossa dor e carregou com os nossos pecados sobre o seu corpo no madeiro. Quem é este? Este é aquele que no Getsemane suou sangue por amor de nós, é aquele que chorou no Getsemane, aquele que bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus, este é aquele que foi cuspido e esbordoado no sinédrio, este é aquele que foi espancado e vilipendiado no pretório romano, este é aquele que carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados e andou pelas ruas de Jerusalém apinhadas e debaixo de uma multidão sangue sedenta gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quem é este? Este é aquele que foi pregado naquela cruz, naquele leito vertical da morte. Este é aquele que transformou aquele patíbulo de horror no instrumento da sua própria salvação. Quem é este? Este é aquele que entrou nas entranhas da morte, ele é aquele que matou a morte, este é aquele que ressuscitou gloriosamente, este é aquele que está vivo pelos séculos dos séculos, este é aquele que voltou para o trono, este é aquele que está sentado à destra de Deus, este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente. Quem é este? Este é aquele que vai se assentar no trono e vai julgar as nações. Este é aquele em quem você e eu vamos reinar para sempre e sempre e sempre, onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais lágrima, onde não vai ter mais luto, onde não vai ter mais tristeza, onde não vai ter mais pecado, e nós estaremos com ele e para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, reinando com ele, desfrutando da glória dele, contemplando a ele, usufruindo a glória dele. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é a razão da nossa vida, este é o nosso glorioso Redentor, este é aquele que diz para você e para mim hoje: você não precisa ter medo, você pode ter fé. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém. Quem é este? Este é o grande eu sou das nossas vidas. A ele toda glória, toda honra e todo louvor. Amém.